Doença de Chagas. Esse é o tema que vamos estudar hoje. Doença de Chagas ela é causada por um protozoário chamado Trypanosoma cruzi. Essa doença é extremamente importante no Brasil, tendo em vista o número de óbitos. Atualmente, ela não tem o grande número de casos como antigamente. A melhoria das habitações, juntamente com os programas de detetização das casas, auxiliaram na diminuição dessa doença de tão grande importância. A doença ela foi conhecida em 1909, quando Carlos Chagas, trabalhando no norte de Minas Gerais, ele descobriu no sangue de uma criança que foi picada por um barbeiro um protozoário, e ele o denominou Trypanosoma cruzi, em homenagem ao pesquisador Oswaldo Cruz. Aqui está uma foto representando a casa da Berenice. A Berenice foi a criança que foi o primeiro caso diagnosticado. Ela morreu aos 75 anos, sendo que a causa mortis não foi atribuída à doença. Essa é uma característica que muitos já ouviram falar, que a doença de Chagas, a maioria dos infectados não apresentam sintomas. Essa doença, quando mencionada, leva à ideia da doença do coração, de coração grande. Poucos sabem que essa infecção também pode acometer o intestino. A doença de Chagas, ela é causada pelo tripanossomo, que é transmitido pelo barbeiro. Esse nome popular ele é dado a esse inseto devido ao fato de praticar a hematofagia no rosto das pessoas. Aqui mostra uma perna, uma pessoa provavelmente dormindo, onde temos dois insetos praticando a hematofagia. É muito importante perceber que esse inseto é grande, não é um mosquito que pratica uma hematofagia rapidamente. É um inseto grande, vamos dizer quase do tamanho de uma barata, que tem uma probóscide com tamanho relativamente grande, nós vamos observar posteriormente, e nesse sentido, para que ocorra essa prática da hematofagia, é necessário que a pessoa esteja quieta. Então, normalmente, por que é chamado barbeiro? Porque a pessoa dormindo cobre o corpo e deixa o rosto descoberto. E onde geralmente o barbeiro praticava a hematofagia. As fotos que eu vou mostrar, elas foram retiradas do site que foi feito em homenagem ao centenário da descoberta de doença de Chagas e revela fotos muito interessantes da época antes do controle dos triatomíneos e, consequentemente, da doença de Chagas. Muito importante saber que Carlos Chagas ele fez algo inédito na medicina. Ele conseguiu descrever o agente etiológico, né, e seu hospedeiro, que era Berenice. Ele conseguiu visualizar o protozoário. Ele estudou a biologia nesse hospedeiro vertebrado. Ele também conseguiu detectar quem era o hospedeiro invertebrado e descrever sua biologia. Ele fez pesquisas e descreveu os reservatórios, assim como a patogenia e a sintomatologia da doença. O Trypanosoma cruzi, ele possui 4 formas evolutivas. A forma tripamastigota e amastigota, aqui em cima representadas, são as formas que ocorrem no homem.
o, o homem ele é infectado pela forma tripa-mastigota e vai haver uma transformação, uma alternância de formas evolutivas de tripa-mastigota a mastigota para tripa-mastigota. No inseto encontramos duas diferentes formas, que é a esferomastigota e a epimastigota. Aqui vamos observar o hospedeiro invertebrado e o hospedeiro vertebrado. No caso do hospedeiro invertebrado, eles são hemípteros, que praticam hematofagia, e os três gêneros principais que transmitem o trypanossomo são Triatoma, Rhodnus e Panstrongylus. Como hospedeiro vertebrado, nós temos mamíferos, aqui representando o homem, o inseto praticando hematofagia, e aqui outras espécies que servem como reservatório e circulam no meio silvestre. Interessante observar nessa foto que os barbeiros, assim chamados por picarem preferencialmente a face, pois necessitam que a pessoa esteja em repouso ou quietas, porque senão elas afastariam. E o rosto, geralmente, quando a pessoa dorme, pode estar descoberto, ao contrário do resto do corpo. Vamos ver agora um vídeo que está disponível no canal Marlon Machado, que demonstra o ciclo do Trypanosoma cruzi no homem.
Agora iremos observar o vídeo disponível no canal Vídeos INBEB, que demonstra o ciclo de vida do parasito no inseto. Em relação aos mecanismos de transmissão do Trypanosoma cruzi, temos várias formas. A principal é a vetorial, que é a que acabamos de observar no ciclo do Trypanosoma. Ou seja, é pela penetração de tripamastigotas metacíclicas na pele lesada ou mucosa íntegra. Vamos entender o que quer dizer com mucosa íntegra. Se a forma tripamastigota entrar em contato, por exemplo, com a mucosa do olho ou com a mucosa bucal, mesmo que não tenha havido a perfuração da pele, o parasito ele é capaz de penetrar nessa mucosa íntegra. Isso é importante para entender como ocorre a transmissão oral. A transmissão vetorial ela foi muito importante no passado, pois os vetores eles se escondiam nas residências, nos domicílios. Isso facilitava a presença do vetor junto ao homem, no seu domicílio. Ele ficava escondido à noite e de dia ele saía para praticar a hematofagia. Como eu já citei, a melhoria das habitações e também o uso de inseticidas no passado melhorou muito as condições das residências e, consequentemente, reduziu essa transmissão vetorial. É também possível a transfusão sanguínea como um dos mecanismos de transmissão. O Trypanosoma cruzi presente no sangue de uma pessoa contaminada pode ser transferido para outra pessoa por meio do sangue. Como eu disse, a transmissão oral ela se dá devido ao fato das formas tripamastigotas metacíclicas conseguirem penetrar numa mucosa íntegra. Então, ao ingerir um alimento que possua formas vivas do Trypanosoma cruzi, é capaz
de contrair a doença, porque ele poderá penetrar pela mucosa, mesmo que íntegra. Outros mecanismos de transmissão são excepcionais, não possuem importância epidemiológica, mas já foram citados em trabalhos científicos, como acidentes de laboratório, coito, contato com fezes de barbeiro e etc. Após a penetração do Trypanosoma cruzi no organismo, ele começará a se dividir, a se multiplicar rapidamente, e como ainda não há resposta imunológica específica, a fase aguda será marcada por este momento de divisão rápida e disseminação do parasito para todo o organismo. A fase aguda da doença de Chagas, ela é caracterizada pela forma assintomática. A grande maioria dos indivíduos que são infectados com o Trypanosoma cruzi, cerca de 90 a 98% não irão manifestar nenhum sintoma ou sinal. Apenas 2 a 10% poderão ter alguma manifestação clínica. Em relação à fase crônica, ela é marcada pela resposta imunológica específica, diminuição do número de parasitos circulantes e, assim como na fase aguda, muitos pacientes continuam assintomáticos, cerca de 50 a 69% deles. Quando há manifestação de sintomas, temos 3 formas possíveis: a forma cardíaca, a forma digestiva e a forma mista, sendo a mais frequente a forma cardíaca. A população geralmente conhece a doença de Chagas como a doença do coração grande, mas, no entanto, como eu já citei, existe também o acometimento do intestino ou do esôfago, o que demonstra que existem, na verdade, mais de um órgão que pode ser acometido pelo Trypanosoma cruzi. A determinação de qual forma será desenvolvida está relacionado com o parasito. É possível que haja um tropismo do parasito para certos órgãos. E ainda existe a possibilidade do mesmo paciente possuir a forma mista, que é o acometimento do coração e do sistema digestório. Como mencionei em relação à fase aguda e fase crônica, pode-se observar que o início da infecção há o início da replicação dos parasitos, então a parasitemia ela aumenta e vai chegar num ponto onde começa a haver uma defesa específica. Então, aqui entre torno de 25 a 55 dias, eu começo a defesa específica do organismo. Com isso, a parasitemia ela diminui e vai chegando praticamente a zero. Vou fazer uma observação aqui muito importante. Neste gráfico, nós temos aqui, eu circulei a continuação da parasitemia ao longo dos dias. E podemos observar que essa parasitemia ela não chega a zerar. Isso significa que pode ocorrer que o hospedeiro não consiga eliminar totalmente o parasito. Muitas pessoas ouvem falar que a doença de Chagas não tem cura. Essa afirmativa ela é quase verdadeira. A cura da doença de Chagas
ela é muito difícil, ela depende do uso de medicamentos no início da doença. E o grande problema é que eu acabei de dizer que de 90 a 98% das pessoas que são infectadas não apresentam sintoma. Ou seja, para que haja uma cura, eu preciso fazer o tratamento no início da doença, mas o início da doença não apresenta sintomas específicos. O que pode auxiliar no diagnóstico precoce é quando o paciente ele relata que teve contato com o triatomínio. E aí é possível, por meio de uma anamnese, por meio de avaliação do ambiente, perceber se há possibilidade dessa transmissão. E aí entrar com a medicação, que age nas formas sanguíneas do parasito. A mais conhecida, como diz, é a forma cardíaca. Ela é causada pela destruição das células musculares pelo ninho de amastigotas presente nas células. Isso causa um processo inflamatório, um fibrosamento e a redução da força de contração do coração. Macroscopicamente, observamos um aumento do coração, devido ao hidropericárdio e o próprio coração que se mostra globoso, flácido e muito congesto em consequência da inflamação. E aí, devido a esses processos, há mecanismos compensadores, já que teve a alteração das células musculares, há um aumento do diâmetro das demais fibras e aí, consequentemente, temos um volume aumentado do coração. Aqui estamos representando o megacólon, como é chamado o cólon quando é afetado pelo Trypanosoma cruzi. E aqui nós temos uma patogenia muito parecida com a forma cardíaca. Novamente, há um acometimento das células musculares, dos fibroblastos, do sistema nervoso intramural, levando ao aparecimento dos primeiros sinais de descoordenação motora do órgão. O que vem acontecer? O intestino, ele tem os movimentos peristálticos para promover a motilidade das fezes. No entanto, quando há esse acometimento, o movimento peristáltico ele é comprometido e o que vai acontecer? As fezes elas não vão ser eliminadas, elas vão se acumulando. O grande problema no intestino é que quando essas fezes se acumulam e elas não são eliminadas, forma-se o fecaloma. O fecaloma são as fezes que se tornam muito endurecidas porque não houve sua eliminação. Vai havendo absorção de água daquele material e ali fica difícil a sua eliminação. Geralmente, a intervenção cirúrgica retirando aquela porção do intestino, ela é suficiente para a resolução do problema. No entanto, o Trypanosoma cruzi também pode acometer o esôfago e causar um megaesôfago. O megaesôfago já é um pouco mais complicado do que o megacólon, porque o parasito ele também vai alterar as células musculares e essa alteração vai levar também à diminuição da contração do movimento, que faz com que o alimento siga até o intestino. E aí vem o que nós chamamos de mal do engasgo. A pessoa se alimenta, mas como não há movimento
para que o alimento seja conduzido, essa pessoa ela vai começar a engasgar. O início é brando, são pequenos engasgos. Quando a forma se torna mais grave, a pessoa não consegue mais deglutir. E este é um problema maior, porque o esôfago ele não pode ser retirado. Então, é importante que haja uma intervenção cirúrgica. Os megas, né, como eu falei aqui, megacólon e megaesôfago, eles se referem às dilatações e espessamento do órgão, que é causado também por uma despopulação neuronal. A distribuição da doença de Chagas é bem interessante. Observa o mapa à esquerda, nós temos demonstrado em vermelho a presença da doença de Chagas nas Américas. É interessante que no Brasil, a parte da região amazônica, ela aparece em preto. Ela não aparece como uma área de transmissão da doença de Chagas. E é interessante a gente pensar que eu citei um ciclo silvestre, onde eu tenho inseto, e a gente imaginar que na Amazônia eu tenho essa possibilidade, animais silvestres infectados, presença de triatomíneos. No entanto, como podemos observar aqui no mapa do Brasil à direita, essas áreas realmente ou não têm áreas de estudo ou elas não são endêmicas para a doença de Chagas. Isso se explica porque o barbeiro, embora possa estar presente, ele não consegue viver dentro das residências. Como há animais no ambiente silvestre, a circulação do parasito fica naquele ambiente. Algo que é importante observar é que existem vários gêneros, né? Como eu disse, o Triatoma, o Panstrongelus e o Rhodinus. E cada um deles tem algumas espécies que podem ser capazes de transmitir o Trypanosoma cruzi. A questão é que cada uma dessas espécies aqui citadas, ela tem uma forma de comportamento que são importantíssimas para que o parasito chegue no triatomínio e consiga atingir o homem. Aqui nós estamos tratando da doença de Chagas no homem. Então, o que ocorre? Nós temos no ambiente silvestres reservatórios, como o tatu e o gambá, e esses animais podem contaminar animais mamíferos domésticos, o cão, o rato e o gato. Então, esse ciclo ele pode ser tanto silvestre, como pode acontecer no nosso ambiente doméstico. O que irá fazer a diferença da forma de transmissão em áreas diferentes é o comportamento desse triatomínio. Porque observa aqui em vermelho está dizendo área com vetor capturado no ambiente domiciliar. O barbeiro ele tem que ser capaz de conseguir se multiplicar e fixar no ambiente domiciliar onde o homem está presente. Vamos lembrar daquele slide quando eu mostrei o barbeiro se alimentando na perna de uma pessoa. Eu tenho que ter uma quantidade alta de barbeiros para que ocorra essa forma de transmissão. Porque caso eu tenha poucos exemplares, é pouco possível, vai ocorrer acidentalmente, de
de um triatomínio acometer o homem. Então, percebemos que a doença pode circular aqui no meio silvestre e ela também pode circular no ambiente doméstico ou peridoméstico. No entanto, é importante que o barbeiro, que é o elo desse ciclo, ele consiga acometer, chegar a picar o homem. Essa foto ela é bem interessante porque ela mostra uma realidade pouco conhecida atualmente. Essas fotos foram retiradas do site aqui descrito e ela mostra, por exemplo, aqui à direita, um banquinho, né, onde embaixo está infestado de triatomíneas. É sobre isso que eu digo que é pouco provável quando tem um ou dois barbeiros que entram dentro da casa acidentalmente, que eles tenham sucesso em conseguir contaminar o homem. Aqui, observem a quantidade de barbeiro em apenas um banquinho. Então, a possibilidade do encontro do barbeiro com o homem numa casa onde há essa quantidade de barbeiro, ela é muito grande. Aqui à esquerda nós temos apenas um barbeiro mostrando ele tentando entrar aqui na fresta de um reboco, de uma casa de pau a pique. Aqui só temos um representado. Existem trabalhos que demonstram que em casas que eram infestadas possuíam milhares de barbeiros. Então, por isso, antigamente, a transmissão do Trypanosoma cruzi era bem facilitada. Nessa foto, podemos observar uma casa de pau a pique em uma região rural, com características que favoreciam a presença do barbeiro. Entre as frestas, eles se escondiam durante o dia e à noite eles saíam para se alimentar. Essas casas foram melhorando. Aqui, embora não tenha o reboco, também não há aquelas grandes frestas que facilitavam o esconderijo do barbeiro durante o dia. Aqui já é representada uma casa já rebocada, onde não há frestas que sirvam de esconderijo para o triatomínio. No entanto, é muito importante verificar que às vezes há uma casa com reboco, mas muitas das vezes ela possui no peridomicílio anexos que podem abrigar esses insetos durante o dia. E também no interior das casas existem residências que têm acúmulo de objetos que também podem favorecer a presença desses insetos. Como eu disse, a doença de Chagas houve uma redução enorme no número de casos desde que houve a melhoria das habitações e também o programa de detetização para o controle da malária, juntamente com o controle dos insetos causadores vetores da malária, também houve uma diminuição significativa dos demais insetos, entre eles os triatomíneos. Mesmo agora, estando com um pequeno número de transmissão da doença de Chagas, ela ainda tem uma importância muito grande e por isso justifica a vigilância epidemiológica para que esses barbeiros não voltem a infestar as casas e, consequentemente, poderem transmitir o Trypanosoma cruzi.
A vigilância epidemiológica, ela faz buscas ativas para identificar a presença dos barbeiros. Quando apenas a observação por meio de lanterna, por meio natural, não é possível verificar a presença dos insetos, é utilizado, por exemplo, desalojadores. Um deles é a creolina. A creolina é um desinfetante com um cheiro muito forte. E ao aplicar a creolina nesses ambientes onde é difícil a visualização, os insetos eles saem e aí é possível fazer a identificação. Geralmente esses insetos são levados ao laboratório e é feito o teste para verificar se estão infectados pelo Trypanosoma cruzi. Quando ocorre a constatação da presença de um triatomínio, é realizado a detetização da casa. Isso, sempre que há a detecção do inseto, é feito o combate com o uso de substâncias químicas. No entanto, dependendo da área, se o acometimento desses insetos for muito grande, a região, então, ela vai ser detetizada para evitar a colonização do ambiente domiciliar para quebrar o ciclo. Vamos agora assistir um vídeo sobre vigilância epidemiológica em Muzambinho, Minas Gerais. O vídeo que vamos assistir está disponível no site, no slide.
Outra forma de profilaxia da doença de Chagas é o controle do sangue que é doado. São feitos exames para detecção do Trypanosoma cruzi, a fim de evitar a transmissão para pessoas não contaminadas. Outra forma de transmissão da doença de Chagas, como falamos, é a transmissão oral, ou seja, o Trypanosoma cruzi consegue penetrar na mucosa íntegra. Então, a mucosa da boca, ao entrar em contato com o alimento contaminado com a forma tripamastigota, ela pode servir como porta de entrada para o parasito. Existem vários relatos na mídia sobre a transmissão da doença de Chagas em regiões onde há um grande consumo de açaí. Vamos entender o que acontece. O açaí é uma fruta que é produzida em uma palmeira e os seus frutos eles ficam em cachos. O barbeiro ele precisa de locais para permanecer e normalmente fazem ninhos nessas palmeiras. E o que acontece? Quando a pessoa vai retirar o fruto que ela vai coletar, ela realiza esse procedimento manualmente para retirar os frutos. E depois, esses frutos retirados, eles vão ser amassados para virar a polpa que é geralmente consumida. O que pode acontecer? Juntamente com os frutos, pode vir uma forma de um barbeiro e ser triturado juntamente com os frutos. E o que irá acontecer? Se esse barbeiro estiver contaminado, ao ser triturado, suas fezes contaminadas poderão se misturar à polpa. Isso geralmente acontece em locais onde o consumo de açaí é feito sem pasteurização, sem processamento industrial, o que facilita a sobrevivência do parasito. Quando esse alimento ele é pasteurizado, há a destruição das formas tripomastigotas. Então, é muito importante observar a fonte desses produtos e como que foram processados, para que não haja a transmissão pela polpa do açaí, que é um alimento muito apreciado atualmente. Não é só o açaí que pode ser veículo das formas tripomastigotas. Nesse slide, eu estou demonstrando uma foto de uma pessoa moendo cana. Novamente, o que pode acontecer? O barbeiro se esconder entre essas canas que estão estocadas e, ao realizar a moagem das canas para preparação do caldo de cana, o barbeiro pode ser também esmagado e suas formas infectantes presentes nas fezes podem contaminar o alimento. Um surto muito conhecido devido ao consumo de caldo de cana contaminado foi no estado de Santa Catarina, onde um quiosque na beira da estrada comercializou caldo de cana que estava contaminado. Foi feito um estudo epidemiológico bem detalhado, houve um grande problema de saúde pública, porque a causa permaneceu desconhecida por alguns dias e isso demorou a iniciar, inclusive, o tratamento das pessoas. Lembra que eu disse que quando a gente tem
uma data ou um evento que possa marcar o início da infecção, é mais fácil iniciar o tratamento. Por exemplo, se uma pessoa é picada pelo barbeiro, ela sem querer coçou, ela viu que tinha fezes, ela conhece, né, o barbeiro e ela procura imediatamente o serviço de saúde, a chance que ela tem de fazer o tratamento e obter a cura é bem maior. No entanto, uma pessoa que consome um caldo de cana ou uma polpa de açaí, muito dificilmente ela terá a noção que aquilo pode ser a fonte de contaminação de um tripanossoma. E por isso, os surtos às vezes demoram a ser identificados e, consequentemente, o tratamento pode ser postergado e ter menos sucesso. O diagnóstico clínico, então, como eu disse, no início ele é bem difícil, porque primeiro que não há sintomas específicos. E segundo, porque muitas vezes as pessoas não conseguem detectar a presença do triatomínio como uma forma de infecção. Por exemplo, ela pode ter sido infectada dormindo. Aqui nós temos algo que é incomum, que é um sinal patognomônico. Patognomônico significa que é um sinal que apenas aquela doença possui. É muito raro termos sinais patognomônicos, mas no caso da doença de Chagas, nós temos esse sinal. Essa foto dessa criança com essas pálpebras inflamadas, essa foto ela é bem clássica. Muitos livros de parasitologia ou de outros assuntos que tratam a doença de Chagas têm essa foto. O que caracteriza esse sinal de Romanha? A gente observa aqui que tem um edema bipalpebral, ou seja, nas duas pálpebras. Geralmente é em apenas um olho, impedindo sua abertura. Essa lesão nem sempre é observada, como diz, sinais patognomônicos são difíceis de serem observados, mas é um sinal clássico e que pode servir para o médico para diagnóstico inicial dessa doença. Após suspeita clínica, pode-se realizar o diagnóstico laboratorial. No início da doença, na fase aguda, os parasitas estão se multiplicando intensamente e estão presentes na corrente sanguínea. Então, é uma fase ideal para demonstrar o parasito no exame. A coleta de sangue ela pode ser feita e, posteriormente, o material pode ser processado de maneiras diferentes. Por exemplo, gota espessa, esfregaço sanguíneo, cultura desse material, inoculação em animais, hemocultura. A inoculação em animais ela é citada como forma de demonstração do parasita em algumas doenças parasitárias e estão relacionadas muito a centros de pesquisa ou locais onde é difícil o diagnóstico. E temos ainda uma técnica chamada xenodiagnóstico. Essa técnica ela foi muito utilizada no passado e hoje, devido à facilidade de exames sorológicos e dificuldade da execução dessa técnica, ela não é tão utilizada. Como eu disse, assim como na inoculação em animais, ela é realizada geralmente em centros de pesquisa ou em situações para
auxiliar em algum caso que seja difícil o diagnóstico. Em que consiste o xenodiagnóstico? Essa foto aqui também é obtida do site Vertentes, demonstra aqui pessoas, as crianças aqui, com potinhos nos braços. O que contém esses potinhos? São vários triatomíneos vivos e eles são colocados aqui de maneira a favorecer a hematofagia. Então, esses potinhos contendo triatomíneos, eles, claro que são triatomíneos criados em laboratório, livre de infecção, cuidadosamente preparados para essa finalidade, e então eles são colocados em contato com a pele. Depois, esses triatomíneos, depois de alimentados, eles são levados para o laboratório e espera-se cerca de 30 dias, que é o tempo para se completar o ciclo do tripanossoma no inseto. Após esses 30 dias, as fezes do inseto são observadas. Então, se faz uma compressão do abdômen e avalia-se as fezes. O que espera é que, se a pessoa estiver contaminada e no sangue tiver formas tripomastigotas, esse inseto, ao ingerir, ele vai ser infectado, vai completar o ciclo dentro do inseto, multiplicando as formas. E aí facilitará o encontro das formas, tendo em vista que elas foram multiplicadas no seu interior. Como eu disse, essas técnicas elas são indicadas principalmente para a fase aguda da doença. E como eu já falei também, a fase aguda da doença é provavelmente a parte mais difícil de fazer o diagnóstico clínico. Então, normalmente, quando uma pessoa ela procura o serviço médico, é porque ela já está tendo alguma manifestação da fase crônica. E aí, então, os testes mais indicados são os testes sorológicos. Tem a reação da preciptina, reação de fixação do complemento, ou chamado Machado-Guerreiro ou Guerreiro-Machado, a hemoaglutinação indireta, reação de imunofluorescência indireta e a técnica de ELISA. Nas doenças causadas por parasitos que ficam no sangue, é comum a realização de exames sorológicos, porque na maioria das vezes é muito difícil fazer a identificação desses parasitos no sangue. Como eu disse, no caso da doença de Chagas, é possível fazer esse diagnóstico no início da infecção. Aqui, só resumindo, na fase aguda da doença, a gente pode realizar técnicas para demonstração do parasito ou fazer pesquisa de IgM por meio de sorologia. Na fase crônica, como eu disse, em raros casos, pode ser realizado o xenodiagnóstico. Ele, embora não seja comum, tem as suas limitações técnicas para serem executadas, ele, em raros casos, são utilizados devido à dificuldade de confirmação da infecção. A hemocultura, ou seja, inoculação do sangue em meio de cultura, para que os parasitos se multipliquem e facilite a visualização, também é utilizada. Igualmente, inoculação em animais, seja hamsters ou camundongos, ela também está muito ligada a centros de referência. E os demais métodos imunológicos, eles podem ser realizados com maior facilidade. O tratamento. A doença de Chagas, ela, como eu disse, ela teoricamente não tem cura. Essa cura pode ser, ela pode ocorrer
na fase aguda. Por que isso? Porque o benzimidazol, que é a droga comercializada, ela atua somente nas formas sanguíneas. Tanto o Unifortimox, que não é mais produzido e que até atingia algumas formas teciduais, ambas as drogas são muito tóxicas. Então, a sua indicação é para quando há detecção da contaminação no início, ou seja, na forma aguda, ou então na fase crônica, para reduzir a evolução da doença. O que significa reduzir a evolução da doença? Muitos problemas vão ser ocasionados pela multiplicação dos parasitas, e dessa forma, essa multiplicação vai causando um dano maior. A fim de reduzir essa multiplicação e, consequentemente, a produção de danos maiores, utiliza-se um medicamento para parar ou tentar parar esse problema. Veremos agora um vídeo sobre a doença de Chagas que foi produzida pela Fiocruz e encontra-se disponível nesse link.